Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de programação do nosso belíssimo Projeto Ampere. E hoje, falar um pouquinho a respeito de ponteiros com vocês. Essa é basicamente o complemento, vamos dizer assim, da aula que o Felipe gravou um tempo atrás a respeito de vetores e strings, certo? Agora muitas das coisas a respeito de vetores e strings, na verdade, são vetores de caracteres, né? Vão ficar mais claras, vão fazer mais sentido. Então, vamos entrar direto no assunto, porque esse é um tópico que às vezes acaba sendo um pouco não intuitivo. Então eu vou tentar passar com um pouco mais de calma pra gente conseguir pegar legal o que está acontecendo, beleza? Então, primeiramente eu vou começar fazendo uma contextualização, na verdade, que é a contextualização que o próprio livro do Damas, né, que é o livro que a gente usa como referência para a elaboração das nossas aulas, faz. E é uma contextualização que ajuda um pouco a entender a noção de ponteiro e o que eles vão fazer no nossa linguagem de programação. Então, a nossa motivação é basicamente pensar na história do país dos telefones, vamos dizer assim. Então, a história ela se passa em um país em que todas as casas, elas possuíam um telefone. E como toda casa tinha um telefone, não havia necessidade de telefones públicos, certo? E assim como uma cidade normal, um país normal, cada casa desse país possui um endereço único, certo? Então vamos assumir que não existem duas ruas com o mesmo nome, duas casas com o mesmo nome e rua, certo? Rua e número. Então sempre há a possibilidade de você se referenciar a um endereço simplesmente falando o nome do endereço, certo? Porque esse é único, então o endereço descreve completamente o local que você está tentando descrever. Só que ficar falando de endereço toda hora é muito complicado, é muito grande, é muito chato. Então, os habitantes, geralmente, sempre que possível, se referem ao local com base na pessoa que mora nele. Então, ao invés de eu falar, você já foi na Rua dos Amores número 12? Não, eu falo, bom dia, você já foi na casa do João? Certo? Porque é muito mais fácil, é muito mais conveniente para as pessoas conversarem desse jeito. E então, a gente vai ter, basicamente, uma lista. Supondo que cada um possui um telefone diferente, a gente consegue elaborar uma seguinte lista. Aqui eu tenho um caso hipotético em que a gente tem o João, a Ana e o Pedro. São 3 pessoas na nossa lista. Cada uma delas possui um telefone. Então o telefone do João é 789-4561. O telefone da Ana 456-7812. O telefone do Pedro 321-6598. Certo? Simplesmente os telefones deles. E, junto disso, cada um também possui o seu respectivo endereço. Então o João ele vai morar na Rua dos Amores número 12, a Ana na Calçada da Amizade número 23 e o Pedro na Avenida da Paixão número 34. Certo? Então, se eu quiser falar do telefone do Pedro, eu falar telefone do Pedro é a mesma coisa que eu falar 321-6598. E eu falar endereço do Pedro é a mesma coisa que eu falar Avenida da Paixão número 34. Certo? São sinônimos, é a mesma forma de eu referenciar a mesma coisa. Então, agora a gente pode abstrair um pouco e pensar como seria representar isso na linguagem C. Então, na linguagem C, como vocês já viram anteriormente, a gente tem tipos de dados, né? Então a gente tem, por exemplo, um int, que seria um inteiro. Eu posso declarar um inteiro de x igual a 2, y igual a 3, z igual a 78. Vamos supor, por abstração aqui, para a gente conseguir entender a intuição por trás dos ponteiros, que a gente tem uma variável chamada telefone. Então a gente poderia declarar aqui uma variável telefone, e o nome das nossas variáveis seriam João, Ana e Pedro. De forma que o João, se eu printar o João na tela, se eu tentar printar a variável João, eu vou estar printando o telefone dele, certo? Assim como se eu fosse printar X, na verdade eu estaria printando 2. Eu printar João, é eu printar o telefone do João, esse primeiro aqui. Eu printar o Ana, é eu printar o telefone da Ana. E eu printar o Pedro, é eu printar o telefone do Pedro. Então, seria mais ou menos essa situação aqui, em que se a gente falar do conteúdo da variável, é a gente falar do telefone do nome dela, certo? Então eu vou falar, se nós printar, por exemplo, a variável João, o que ela vai me retornar vai ser um 789-4561, que é o telefone dele, a mesma coisa para Ana e a mesma coisa para o Pedro. Perfeito? Só que isso não nos dá uma visualização completa ainda, porque no nosso caso, as nossas pessoas elas são descritas por um nome, um telefone e um endereço. O nosso objetivo agora é tentar fazer um link com a questão do endereço, certo? Então, relacionar o endereço com o telefone. Então, a gente queria, por exemplo, falar o endereço de João é Rua dos Amores número 12, o endereço de Ana é Calçada da Amizade número 23. O telefone de João é esse aqui, 789-4561, e o telefone de Ana é 456-7812. A variável C, a linguagem C, perdão, ela fornece pra gente uma forma de a gente pegar endereços de variáveis. Já isso vai ficar mais claro o que significa, mas pense agora como se fosse uma forma de você encontrar um endereço de onde aquela pessoa mora, certo? O endereço da casa daquela pessoa. E isso é feito através desse operador e-comercial aqui. Então, se eu tentar printar, por exemplo, porcentagem %S, porque se trataria de uma string de texto, e-comercial João, eu estaria imprimindo o endereço de João, certo? Pense dessa forma. Já a gente vai para um caso mais técnico, por enquanto é mais abstração mesmo para a gente pegar a ideia.
Então, se eu tentar printar e-comercial João, ele vai me retornar Rua dos Amores número 12, que é exatamente o telefone do João. A mesma coisa vale para Ana, vai me retornar Calçada da Amizade 23, e do Pedro, Avenida da Paixão número 34. Então, o conceito de ponteiros, ele é basicamente centrado no uso desse operador e-comercial. E já já vocês vão ver como a gente pode usar ele na nossa linguagem de fato. Porém, nesse país, a gente vai supor agora que existe um bandido chamado Samad. E o povo suspeita que ele já tenha cometido uma diversa quantidade de crimes nesse país. Só que como ninguém tem nenhuma prova, ele não pode ser preso, não pode ser tomada nenhuma ação futura. A única ação que foi tomada é impedir que ele possua um telefone, certo? Então, o Samad, vamos pensar que ele é a única pessoa no país inteiro que não possui um telefone. Só que o Samad não é bobo nem nada, ele fez amizade com o João. E agora, sempre que ele quer fazer uma ligação, ele faz a ligação através do telefone do João. Só que para isso ele precisa ir até a casa do João, certo? Então, você falar do Samad seria a mesma coisa que você falar do endereço do João. Porque sempre que você quiser falar dele, você tem que falar do endereço de onde ele tem que ir para fazer essa ligação, certo? Então, ele não possui ele não possui um número de telefone próprio, mas ele possui um endereço. Seria o endereço de onde ele precisa ir para fazer uma ligação. Então, aqui embaixo, falar de Samad é a mesma coisa que falar do endereço de João, certo? Então, é como se a gente tivesse uma variável Samad, que se eu referenciar ela, é a mesma coisa que eu falar Rua dos Amores número 12. Então, o Samad é igual ao endereço de João, certo? Eu teria o meu João, que seria simplesmente o telefone dele, 789-4561. O endereço de João seria onde João mora, Rua dos Amores número 12. O Samad, que seria a mesma coisa que o endereço do João, que também vale Rua dos Amores número 12. E o endereço do Samad é onde o Samad propriamente dito mora, que seria na Praça dos Enganados número 1, por exemplo. Então, é basicamente isso. O ponteiro, a ideia dele é que você consegue referenciar outras variáveis, outros endereços. Você não referencia dados propriamente ditos. Então, e por fim, a última operação que a gente pode fazer para completar o nosso ciclo seria pegar o conteúdo de onde o Samad aponta, certo? O Samad, ele aponta para o endereço, ele te retorna o endereço. Se você quiser saber o conteúdo daquele endereço, você pode fazer isso utilizando a operação estrela, asterisco. Então, se você falar asterisco Samad, é a mesma coisa que você falar João, certo? Então, o meu Samad é o e-comercial João, o meu Samad é o endereço do João, e o asterisco Samad é o conteúdo do endereço, certo? Então, é o conteúdo que estaria no endereço de João, que seria simplesmente o telefone do João, que é 789-4561. Certo? Então, isso conclui basicamente a abstração. O livro ele vai um pouquinho mais além ainda, ele conta uma historinha bonitinha, com um desfecho feliz e tal. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim, pra gente não perder tanto tempo. Se você quiser, fique à vontade para ler, eu recomendo, inclusive, dar uma complementada na história que eu tentei contar aqui. Mas agora a gente pode ir direto, então, para a parte concreta, que é a parte da programação em C. E pra gente entender isso, a gente precisa entender como que um programa lembra, certo? Se você começa o seu programa e declara lá em cima, int x igual a 2, e depois lá embaixo você se referencia a variável x, como que o computador ainda sabe que o x vale 2, certo? Como que ele lembra desse valor que você passou para ele? Isso é tudo feito com base na memória, certo? O computador ele tem um dos componentes dele, vocês vão ver isso em organização de computadores mais aprofundadamente, ele tem um componente chamado memória, certo? Tem dois tipos de memória, a memória de massa e a memória RAM, memória dinâmica. A memória de massa, ela é basicamente o seu HD, vamos pensar assim. Ele é rígido, ele não se apaga quando você desliga o computador e ele é um pouco mais lento. Enquanto a memória RAM é a memória em que tudo que você está fazendo está rodando. Então você provavelmente está num browser assistindo essa aula, ou no celular ou no computador, tudo isso está sendo processado na sua memória RAM. Sempre que você abre um jogo ou algum aplicativo, tudo isso é carregado na sua memória RAM e é nela que são executadas as coisas. E para o nosso programa não é diferente. Então as nossas variáveis elas são salvadas em algum lugar na nossa memória. Então a gente pode pensar na nossa memória como sendo um vetor muito grande, certo? No caso de memórias de 8 GB, 16 GB de RAM, é um vetor com muitos bytes, certo? Muitos bits, se você quiser abstrair para uns e zeros. No caso aqui a gente vai estar tratando de bytes o tempo todo. Um byte é um conjunto de 8 bits. Certo? Então, a gente tem que basicamente esse vetor aqui enorme. Então aqui eu tenho, por exemplo, a posição 1000 do meu vetor, a posição 1001, 1002, 1003, e ela vai por muito. Esse tamanho é muito grande. Em cada uma dessas posições, a gente tem uma informação. No caso seria um byte. Então aqui a gente tem o byte 100, 10111, certo? Um conjunto de 8 bits. E assim a gente vai ter para todos os pontos do nosso vetor de memória. E cada variável, sempre que a gente declara uma variável em C, a gente aloca uma quantidade de espaço específica para aquela variável. Então sempre que a gente aloca um char, por exemplo, um caractere, a gente precisa só de um byte. Porque 8 bits, que seriam 256 combinações,
já são suficientes para a gente descrever completamente a nossa tabela ASCII, que é basicamente também o que vocês viram na aula a respeito de string, certo? A representação de caracteres através da tabela ASCII. Enquanto o inteiro, a gente pode representar números de 4 bytes. E por que os inteiros e floats, por exemplo, são maiores, os dois no caso de 4 bytes? Porque eles permitem que você aloque neles números maiores, certo? E se você tivesse um byte apenas, você poderia representar números entre 0 e 255, certo? Um a menos que 256. Agora, inteiros e floats, a gente usa 4 bytes. Isso permite que a gente consiga representar números de até 16 milhões, se eu não me engano, de cabeça. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. A gente consegue até mais ou menos 16 milhões até que o nosso int estoure e não caiba mais na memória. Então, você ter o chamado overflow, que seria o termo técnico, é você tentar alocar um número maior do que a sua memória consegue armazenar. Então, se você tentar alocar um número que precisa de mais de 4 bytes para ser representado em um inteiro, o seu computador não vai deixar. Ele vai falar que o seu programa estourou, certo? Ele deu overflow nessa variável. Então, a gente tem isso para o caractere, que vai precisar de apenas 1 byte, o inteiro e float 4 bytes, e o double, que seria o dobro de um inteiro, ele vai usar 8 bytes. Então, bom, como que tudo isso é feito? É trabalho do compilador, sempre que você executar o seu programa, ir lá na memória e buscar um espacinho e salvar a sua variável lá naquele espacinho de memória. Certo? Então, você não precisa se preocupar com isso propriamente dito, a menos que você esteja programando em baixíssimo nível, tipo assembly ou coisas parecidas. Mas no caso do C, tudo isso já é feito para a gente de forma automática, a gente não precisa se preocupar com a alocação das nossas variáveis na memória propriamente dito. Mas então, beleza. Dito tudo isso, o que é um ponteiro? Um ponteiro, como o nome diz, ponteiro, apontador ou pointer em inglês, é uma nova forma de você manipular os dados, certo? Então, ele é como se fosse mais um novo tipo, vamos dizer assim, de dados. Então, você teria os inteiros, caracteres, floats e ponteiros. Vocês vão ver que o ponteiro ele está ligado ao int, float, char, mas pensa nele como se fosse algo um pouco diferente antes. Ao invés dele possuir números, ao invés dele possuir valores, então ao invés de eu ter, por exemplo, um inteiro com valor 2, o objetivo do meu ponteiro é salvar nele endereços, certo? E agora tudo vai fazer sentido porque o Samad tinha um endereço do João. O Samad é como se fosse um ponteiro, que apontava para o endereço do João. E os nossos ponteiros que a gente vai estar tratando aqui, eles apontam para espaços de memória. Que espaços de memória são esses? São espaços em que a gente tem outra variável. Então vamos pensar que a gente tem uma variável pointer aqui, que está no espaço 1001 do nosso vetor de memória, certo? Nessa variável, nesse ponteiro, a gente vai salvar um endereço para outro valor de memória. Então aqui a gente estaria salvando, por exemplo, o 5032, que seria, no caso, a posição do nosso vetor de memória. Então a gente estaria apontando para a posição 5032 da nossa memória RAM. E o que tem lá? Tem a variável carac, que possui como valor, um caractere, o caractere C. Então, repare que o nosso pointer, ele recebe um endereço de memória. Esse endereço de memória, ele aponta para outra variável. Ele aponta para esse espaço de memória aqui. Então, o objetivo dele é salvar endereços e não valores propriamente ditos. E beleza, agora a gente pode usar aquilo da contextualização que eu falei do e-comercial para salvar coisas no nosso pointer. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer esse caso aqui, eu tivesse uma variável ponteiro chamada pointer e uma variável char de nome carac, eu poderia fazer o meu pointer apontar para carac simplesmente através dessa relação. O meu pointer vai receber o endereço de carac, certo? Seria o e-comercial que a gente comentou lá atrás. Então, por mais que o ponteiro armazene endereços, assim, ele não deixa de ser uma variável qualquer. Então, ele precisa ser declarado de uma forma ou outra no nosso código. E como a gente faz isso? Assim como uma variável, ele precisa ser representado, ele é representado por um tipo e um nome, certo? Então, o tipo seria o tipo de dado que ele vai apontar. Então, o meu ponteiro, eu tenho que especificar para qual tipo de dado ele aponta. Então, eu tenho que especificar se ele vai apontar para um inteiro, se ele vai apontar para um caractere, se ele vai apontar para um float. Então, se eu quiser um ponteiro para apontar para ints, por exemplo, eu teria um int asterisco pointer, certo? Em que int seria o meu tipo, o pointer seria o nome da minha variável, então sempre que eu quiser me referir a ela ao longo do código, eu vou usar o pointer para referenciar ela, e esse asterisco aqui na frente é simplesmente, a gente só precisa dele na hora da declaração. Vocês vão ver que se a gente usar o asterisco em outras partes do código vai representar outra coisa completamente diferente, mas a gente precisa desse asterisco na hora de declarar para informar que a nossa variável é do tipo ponteiro. Certo? Então, o tipo aqui seria o tipo de dado que ele vai apontar, o pointer é o nome da variável, e essa estrela aqui, esse asterisco, indica que a variável que a gente está declarando é do tipo ponteiro. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, int asterisco pointer, eu tenho um ponteiro, o meu pointer é um ponteiro que aponta para inteiros, certo? E assim como a gente pode, por exemplo, fazer int number igual a 3, a gente pode dar uma carga inicial para as nossas variáveis,
a gente pode fazer a mesma coisa para ponteiros, dando a eles uma carga inicial que seria endereços. Então, se eu tenho aqui um int number igual a 3, e eu quero que o meu ponteiro aponte para number, o que eu posso fazer? Eu posso declarar o meu ponteiro, certo? Então ele é um int asterisco pointer, porque o int quer dizer que ele vai apontar para um inteiro, o asterisco quer dizer que o PTR é um ponteiro, e ele vai receber como valor inicial e comercial number. Então ele vai receber o endereço de number na memória, certo? É basicamente essa a ideia. E caso a gente não queira dar um valor inicial para o nosso ponteiro, é sempre recomendado que a gente dê o valor inicial nulo, seria o valor, seria o valor vazio. Então, sempre que você for alocar um novo ponteiro e você não tiver certeza se você pode ter algum lixo ali contendo nele quando você for executar ele pela primeira vez, é sempre interessante você iniciar ele como valor de nulo, certo? Isso é o que chamam de boa técnica de programação. Então, é basicamente isso da carga inicial. A gente pode, assim como em variáveis, a gente já pode dar valor para o nosso ponteiro diretamente assim que a gente começa ele. Caso contrário, como que a gente faria isso se a gente estivesse no código? A gente declararia int asterisco pointer, e aí na linha de baixo, por exemplo, a gente falaria pointer recebe e comercial number, certo? A gente não precisaria do asterisco para referenciar ele depois. Seria esse caso exatamente aqui. A gente faria pointer recebe e comercial carac, certo? Então a gente teria aqui, por exemplo, aqui em cima char asterisco pointer, e aqui embaixo a gente teria pointer recebe e comercial carac. Esse vai apontar para o endereço de carac, certo? Então basicamente essa é a ideia inicial. Só que agora tem uma forma, lembra que eu falei que o asterisco ia representar algo um pouco diferente? Tem uma forma de a gente referenciar o conteúdo daquele endereço. Então, seria o asterisco Samad que a gente falou lá atrás, que ele me falaria o conteúdo do endereço do João, certo? E ele é feito através desse asterisco. Então, o meu pointer, ele vai ter o endereço de number, certo? Vamos supor que eu tenho essa declaração aqui em cima. Meu int asterisco pointer, então eu tenho um ponteiro de inteiro, vai receber o endereço do number. Então, ele vai apontar para o number. O meu pointer, por si só, ele é um endereço de number, certo? Então, eu tenho aqui o meu pointer na posição 501 da minha memória, e o valor dele é 604. Esse 604 é exatamente o valor da memória do number. E o number tem um 53. Esse 53 do number é um número, certo? Porque o meu number é um inteiro. Ele não é um ponteiro. Então, isso aqui não é um endereço de memória. Isso aqui é um número. É um número 53. Então, o nosso pointer ele vai retornar pra gente o endereço de number. Enquanto o asterisco pointer vai retornar pra gente o conteúdo no endereço de number. Então, se eu tentar fazer o meu number valer 53, se eu simplesmente printar o pointer, ele vai printar 604, que seria o valor da memória que o meu number está alocado, certo? Então, o meu pointer aponta para a posição 604. Agora, asterisco pointer me retornaria 53. Por quê? Porque isso aqui vai me retornar o valor que está na posição 604, certo? O valor que está naquele endereço. O valor que a posição 604 da minha memória está armazenando. Então, isso aqui, falar de number e falar de asterisco pointer é a mesma coisa. Eles vão retornar sempre o mesmo valor. E tem uma coisa muito interessante que eu posso fazer também, que é modificar o valor de number usando o meu ponteiro. Eu não preciso diretamente mudar o valor da minha variável number. E já vai ficar mais claro por que isso é útil. Então, vamos supor que eu quero mudar o valor de number aqui de 53 para 28. Eu posso fazer isso falando para ele mudar o conteúdo contido no endereço de pointer. Então, o meu pointer, que é o 501 aqui, está na posição 501, ele vai apontar para 604, certo? Ele vai apontar para essa posição de memória. Eu vou falar que o conteúdo dessa posição de memória, meu asterisco pointer, vai receber 28. O que isso vai fazer? Então ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui no meu pointer e vai falar, o meu pointer aponta para o 604. Vou até o 604. Eu vou pegar o conteúdo do 604, que é esse 53, e vou mudar para 28. Certo? Então eu consigo modificar valores de variáveis sem me referenciar diretamente às variáveis, me referenciando apenas ao endereço delas, certo? Porque o ponteiro ele me retornaria o endereço. Através dessa operação asterisco aqui, eu consigo modificar o valor da variável, certo? Então isso é algo muito útil, é algo muito, muito forte que vai ajudar a gente na resolução de diversos problemas. Perfeito? E por que a gente tem que declarar o tipo do nosso ponteiro? Se vocês lembrarem lá atrás, eu falei que sempre que a gente for declarar um ponteiro, a gente tem que declarar o tipo dele. Então, no caso, a gente teria que falar int asterisco pointer, float asterisco pointer, char asterisco pointer. Por quê? Porque como eu mencionei lá atrás, no começo da aula, cada tipo de variável, ele depende de um tamanho de memória diferente. Então, o nosso char, ele seria simplesmente 1 byte, o nosso int, ele seria um conjunto de 4 bytes, o nosso float um conjunto de 4 bytes. Eu preciso especificar o tipo do meu ponteiro, porque eu preciso avisar para ele quantos espaços de memória ele precisa pegar. Então, se eu tiver um int pointer igual a 12, por exemplo, ele apontaria para a posição 12 da memória,
O meu pointer em si, ele não aponta para 12. Ele aponta para 12, 13, 14 e 15, porque ele é no tipo inteiro. Então ele vai armazenar todos esses quatro bytes. Então ele sabe que quando ele tiver que apontar, ele vai apontar para esses 4 endereços de memória em conjunto. Se o meu pointer fosse um char, por exemplo, por outro lado, ele saberia que ele precisa pegar apenas 1 byte, certo? Ele precisaria se referenciar apenas ao valor 10, ao invés de referenciar ao 10, 11, 12 e 13, por exemplo, que seriam esses 4 bytes em sequência aqui. E é por isso que a gente precisa sempre falar o tipo do nosso ponteiro, certo? Porque a gente precisa saber quanto de espaço ele precisa guardar, quanto de espaço ele precisa, para quantos bytes ele precisa apontar. Bom, então dito tudo isso, a gente pode partir agora para o primeiro exercício, que seria um exercício mais introdutório mesmo, seria a gente brincar com todas as variáveis que a gente falou até agora. Então eu vou ter uma seguinte declaração, eu vou ter um inteiro x igual a 2, um inteiro y igual a 3, um asterisco px e um asterisco py. E eu quero fazer o meu px apontar para x e o meu py apontar para y. Como que eu posso fazer isso? Então eu vou abrir aqui o meu VS Code para a gente fazer esse programa junto, certo? Então eu tenho aqui o meu exercício 1.c e eu já criei uma main aqui para a gente poder começar a brincar. Então eu vou declarar aqui meu int x igual a 2, meu y igual a 3, certo? O meu asterisco px e o meu asterisco py. Então eu fiz exatamente a declaração que o exercício passou para a gente aqui. Agora eu quero fazer o meu px apontar para x e meu py apontar para y. Como que eu posso fazer isso? Bom, se vocês lembrarem do que eu falei agora há pouco, eu posso simplesmente falar que o meu px, a minha variável px, ela vai receber o endereço de x, certo? Então é comercial x, e minha variável py vai receber o endereço de y, certo? Então agora eu tenho que a minha variável px aponta para x e a variável py aponta para y, certo? Essa é a forma como a gente faz essa referência entre variáveis. E é basicamente isso, essa primeira parte do exercício. Agora, vamos supor que o meu endereço de memória de x vale 100. Então, o meu x aponta... O meu endereço da variável x é 100, o meu endereço da variável y é 103, o endereço da minha variável px é 101 e a minha variável py é igual a 102. Vamos supor que a gente tente imprimir as seguintes coisas. O que isso aqui vai retornar pra gente? Bom, essa parte do exercício eu vou fazer no Paint, porque eu acho que é mais fácil da gente ilustrar. Então eu vou pensar aqui que eu tenho um vetor, isso aqui seria a minha memória, certo? E eu tenho que, na posição 100 da minha memória, então deixa eu só fazer aqui, na minha posição 100, eu tenho aqui minha variável x. Na minha posição 103, então 101 aqui, 101, aqui eu teria meu 102, aqui eu teria meu 103. Na minha posição 103, eu tenho minha variável y, certo? O endereço de y é 103. O endereço de px é 101. Então, aqui está meu px. E o endereço de py é 102. Então, aqui estaria o meu py. Certo? Simplesmente traduzir isso aqui para a forma de um vetor de memória. Então, vamos supor que eu tente printar o meu x e o meu y. O que isso vai me retornar? Bom, isso aqui vai me retornar simplesmente o valor das variáveis. Então, isso aqui me retornaria o valor de x, que seria 2, né, se eu não me engano. Ele me retornaria 2 e 3, certo? Então ele me retornaria o valor da variável x e o valor da variável y, certo? Simplesmente como se você estivesse imprimindo dois inteiros normalmente. Agora, se eu tentar imprimir asterisco px e asterisco py, o que isso aqui vai retornar? Bom, o asterisco, lembra que o asterisco ele faz com que você retorne o conteúdo do endereço que o seu ponteiro aponta. Então, o meu px está aqui na minha posição 101 de memória, ele aponta para o x. Então ele vai apontar aqui para a posição 100. E ele vai pegar o conteúdo da posição 100, que seria o x. Então eu tentar imprimir px vai ser a mesma coisa que eu tentar imprimir x. Perdão, eu tentar imprimir asterisco px é a mesma coisa que eu tentar imprimir x. Então isso aqui vai me retornar simplesmente 2. E a mesma coisa para o py, certo? Meu py aponta para y. Então tentar imprimir asterisco py seria imprimir o conteúdo da posição do y, do endereço do y. Então seria imprimir o valor de y, propriamente dito, que seria de novo 3. Agora, se eu tentar imprimir px e comercial py, o que isso vai retornar? O que o meu px tem nele? O meu px tem um endereço. O endereço de quem? O endereço de x. Então, se eu tentar imprimir px, simplesmente, isso aqui vai me imprimir 100. Certo? Porque isso aqui é o endereço de x. É o conteúdo da minha variável px. O conteúdo da minha variável px é o endereço de x. Então, isso aqui vai me retornar 100. E agora, se eu tentar imprimir comercial py, o que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar 103? Não vai me retornar 103, vai me retornar 102. Por quê? Porque eu estou imprimindo o endereço de py, certo? Esse comercial aqui faz com que eu tente imprimir o endereço de py. Então, isso aqui vai me retornar 102. Certo? Então,
É basicamente essa a ideia da alocação de memória, certo? E agora, para finalizar esse exercício, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer que meu px é igual a py. Então, o que isso significa? O meu px vai receber py. Então, o meu px ele vai receber outro endereço de memória além do 100. Ele vai receber o endereço de memória que o py aponta, que é o 103. Então, isso vai fazer com que o meu px agora aponte para o y também, certo? Então, agora o meu px ele vai valer 103. Meu e comercial px não muda, ele vai continuar valendo 101, seria o endereço de px, e meu py, ele também vai continuar valendo 103, porque eu não mexi nele. E agora se eu tentar imprimir, então, se eu tentar imprimir x asterisco px, px, y, asterisco py, py, o que isso vai me retornar? Bom, se eu imprimir x, ele vai me imprimir 3, certo? Porque é simplesmente o valor de x. Eu imprimir asterisco px, ele vai imprimir o conteúdo do que o px aponta. O meu px aponta para a posição 103. Então ele vai me retornar o conteúdo de 103, que seria o meu valor de y. Então ele vai me retornar 2, certo? Porque eu fiz essa redeclaração aqui. Eu fiz que meu px vai receber py. Eu imprimi meu px. Seria eu imprimir o endereço que meu px aponta. Seria simplesmente o 103, certo? Seria o endereço de y. Eu imprimi o y. Agora, se eu imprimir o y, eu simplesmente imprimir a variável. Então vai me retornar 2. Eu imprimi asterisco py. Para onde meu py aponta? Meu py aponta para o 103. Qual que é o conteúdo dele? Meu asterisco pergunta, qual que é o conteúdo dele? É o y, seria o valor do y, então ele vai me retornar 2 também. E eu imprimi, por fim, py, ele vai me retornar o endereço para qual o py está apontando. Então isso aqui também vai me dar 103, certo? Então isso conclui basicamente esse primeiro exercício, a relação de memória, vamos dizer assim. Eu recomendo que, se não ficou claro, assista essa explicação de novo, porque é meio complicado pensar em memória. É um pouco abstrato, é um conceito um pouco abstrato, um pouco confuso, na maioria das vezes. Então, eu recomendo que você, se ficou confuso, tente rever, porque eu imagino que com o tempo vai ficando mais claro. E conforme a gente vai fazendo os exercícios mais avançados também, eu espero que a explicação vá fluindo melhor. Perfeito? Então, bom, agora que a gente falou de ponteiros, a gente pode entrar no que o Felipe deixou na aula passada, que seria a relação entre ponteiros e vetores. Então, sempre que a gente declara um vetor, na verdade a gente está declarando um ponteiro, certo? Um vetor ele é nada mais do que um ponteiro, um conjunto de ponteiros, vamos dizer assim, um conjunto de endereços de memória. E sempre que você declara um vetor, o seu vetor ele vai ter um endereço nele. Que endereço que ele vai ter? Ele vai ter um endereço para a primeira parte do seu vetor, para a sua primeira variável. Então, se eu declarar que o meu um vetor de 4 posições vai receber 1, 2, 3, 4, e eu criar um inteiro, um ponteiro de inteiros, um asterisco pointer, o meu pointer, eu posso tanto fazer o meu pointer receber um endereço de v de 0, certo? Que isso aqui me daria o endereço do 1, como eu posso fazer o meu pointer recebe v. Porque o meu v, por si só, ele e v de 0, e o comercial de v de 0 é a mesma coisa. E o conteúdo da minha variável v é o endereço de v de 0. Então você pode tentar fazer o teste no seu programa aí. Se você tentar, por exemplo, imprimir o v por si só, você vai ver que vai dar erro. Porque o seu v não é o v de 0. O seu v não é o valor 1. O seu v é um endereço para esse vetor. Por isso que você precisa se referenciar ao v de 0, porque você está falando do primeiro índice que o seu vetor aponta. Se você falar o v de 1, vai dar o segundo índice, certo? Porque começa a contar no 0. Então você imprimir v de 0 é você imprimir o conteúdo do endereço de v. Agora você imprimir o v de 1 é você imprimir o conteúdo do v deslocado de 4 bytes. Seria você pegar a segunda posição do seu vetor, certo? Porque o seu 1 aqui faria você deslocar 4 bytes para a direita. Então vocês podem ver que os nossos ponteiros e vetores eles são intimamente ligados. Até porque vetores, por si só, são apenas inteiros. Eles são apenas uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, de a gente falar de ponteiros. Muito bem, então agora a gente pode falar também de algumas operações que a gente pode fazer com ponteiros, né? Se vocês perceberem, tipo, todos os tipos de dados permitem que a gente faça algum tipo de operação com ele, seja somar, multiplicar, subtrair, comparar. Comparar é um dos principais, né? Todas as operações lógicas que a gente faz, a maioria delas, pelo menos, é baseada na ideia de comparação. E o ponteiro ele é muito poderoso porque ele permite tudo isso pra gente. Só que ele permite tudo isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, a gente tem essas 4 operações principais: o incremento, decremento, diferença e comparação. E vamos lá. E vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então. O incremento, assim como outras variáveis, o incremento significa você aumentar o valor que essa variável tá armazenando. No nosso caso, o ponteiro armazena um endereço, certo? Então, você incrementar um ponteiro, você não aumenta o... Então, você incrementar o ponteiro seria o análogo a você incrementar o endereço que você está apontando.
certo? E aí, naturalmente, a gente pensaria que isso incrementaria o nosso endereço em 1 byte. Só que, na verdade, isso aqui vai incrementar o nosso ponteiro em sizeof tipo, certo? Bytes. O que é isso? Esse sizeof, eu não sei se vocês já chegaram a ver em alguma outra aula, mas a função sizeof e o tipo da variável, isso aqui vai te tornar a quantidade de bytes que esse tipo armazena. Então, sizeof_int, por exemplo, isso aqui retornaria 4. Sizeof_char retornaria 1. Então, aqui é mais um ponto em que o tipo do nosso ponteiro ele possui grande importância, porque você incrementar um int, você vai incrementar o seu endereço em 4 bytes. Você incrementar um char, você vai incrementar o seu endereço em 1 byte. Você incrementar um long, você vai incrementar o seu endereço em 8 bytes. E assim por diante. Então, é basicamente essa a ideia de você incrementar ponteiros, certo? Então, no caso, eu tenho aqui um char pointer que possui como valor o endereço 9. Se eu incrementar ele, agora ele vai possuir o endereço 10, certo? O novo valor dele seria 10. Enquanto, caso eu faça a mesma coisa para um inteiro, se eu tenho aqui um int pointer que vale 9, e eu incrementar ele, agora ele vai valer 13. Porque ele vai incrementar o meu ponteiro em um int, o tamanho de um int. O int tem um tamanho de 4 bytes, então eu incrementaria de 0,9 até 13, certo? Essa é a ideia de você incrementar. Então, eu teria aqui, por exemplo, a posição 9 da minha memória, o meu ponteiro agora apontaria para a posição 13. Então, ao invés dele, ele pularia esse inteiro aqui, vamos supor que esses 4 quadradinhos aqui são um inteiro, ele pularia desse aqui para esse quadrado aqui, certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, aqui eu tenho, de novo, uma representação aqui, ó, sei lá, eu tenho uma string aqui, ponteiros, em que cada uma dos caracteres está posicionado em uma posição da minha memória. Então, na posição 100, 101, 102 e assim por diante. Então, se o meu pointer aponta para P, o meu pointer mais 1 vai apontar para o O, o meu pointer mais 2 para o N, e eles estão todos adjacentes, certo? Eles estão sempre separados de 1 byte. Enquanto, para inteiros, eu tenho aqui, por exemplo, o número 31, o meu pointer ele se refere a todos esses 4 bytes, aqui é o número 3123 no caso, tá? 3123. O meu pointer apontaria para esses 4 bytes. Enquanto o meu pointer mais 1 seria esse 1, 3, 4, 62, 34 aqui, que seria esse conjunto de 4 bytes adjacente. O meu pointer mais 2, por outro lado, seriam os próximos 4 bytes, e assim por diante. Então, é basicamente essa ideia de representação de ponteiro que é muito importante ter em mente, essa parte de incrementação e decrementação de ponteiros. Então, agora a gente pode fazer mais um exercício baseado nessa ideia, que seria, vamos supor que a gente tenha a seguinte declaração, eu tenho uma string S que tem o valor Maria. Então, eu tenho escrito Maria aqui na minha string de 10 posições, e ela começa a ser escrita na posição 1000 da minha memória. E eu tenho um asterisco pointer que vai me receber S, certo? Lembrando, sempre que a gente faz que o nosso ponteiro recebe um vetor, ele vai apontar para a posição de início do nosso vetor, certo? Então, o nosso pointer ele vai apontar para a posição 1000. E agora esse exercício vai pedir para a gente exprimir os seguintes valores usando tanto o pointer como o S, certo? Então, eu vou minimizar aqui. Se a gente quiser representar o valor R, como que a gente pode representar isso usando a nossa string? Bom, o R ele seria a terceira posição do nosso vetor, certo? Então eu posso representar ele usando o S, falando S de 2, certo? Porque seria a terceira posição do meu vetor. Enquanto, usando o meu pointer, eu teria que o meu pointer, por si só, ele aponta para a posição 1000, certo? Então ele estaria apontando aqui. Eu poderia incrementar ele de 2 unidades, e aí eu apontaria para o R. Então se eu quiser representar o meu R, eu posso pegar o valor, certo? É importante esse asterisco, eu quero pegar o valor do meu pointer mais 2. Então, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai pegar o meu pointer, a posição atual dele, incrementar de 2. Então, o meu pointer tem valor 1000. Opa, peraí. O meu pointer tem valor 1000, ele está apontando aqui. Eu incrementar ele de 2 seria eu pegar a posição 1002, certo? Porque eu estou falando de um char, então ele vai aumentar de 1 em 1 byte. E eu pegar o endereço dele, eu pegar o asterisco dele, isso aqui vai pegar o valor que está na posição 102 da minha memória. No caso, seria a letra R, certo? Agora, se eu quiser representar a posição 1000, a posição 1000 seria simplesmente a posição do meu S de 0, certo? Porque a minha string 0, o meu S de 0 é o N, e ele começa na posição 1000. Então, eu tenho duas formas de representar isso. Eu posso representar tanto falando e-comercial S de 0, certo? Que seria a posição do meu S de 0, como eu posso falar simplesmente S. Porque, como eu falei agora há pouco, você falar de um vetor é basicamente a mesma coisa que você falar do endereço de início do vetor. Então, a minha variável S, ela vai armazenar o endereço do início do meu vetor, que no caso seria a posição 1000, certo? Agora, então, se a gente quiser fazer a mesma coisa usando pointer, a gente pode simplesmente pegar o valor de pointer, certo? Porque o meu pointer ele é um ponteiro que está apontando para a posição 1000. Então, se eu simplesmente pegar o valor dele, eu vou receber perfeitamente o 1000. O 1001, a gente pode pegar o endereço de S de 1,
certo? Usando a nossa string pela mesma lógica que a gente fez aqui em cima. Ou a gente também pode fazer S mais 1. Isso aqui também vai fornecer pra gente a mesma resposta. Enquanto usando pointer, a gente pode simplesmente falar pointer mais 1. E a gente vai estar pegando a posição 1001 de memória. Agora, pro 5000, o que é o nosso 5000? O nosso 5000 é o endereço do meu pointer, certo? Então isso aqui aconteceria se eu imprimisse o meu e-comercial pointer, certo? Porque é o endereço do meu pointer. Faz sentido? Só que a minha string não tem relação com o meu ponteiro. O meu ponteiro está relacionado com a minha string. O meu ponteiro aponta para a minha string. Só que a minha string não aponta para o meu ponteiro. Eu não consigo referenciar o meu ponteiro a partir da minha string. Então não tem forma de eu utilizar o S para representar a posição 5000 de memória. Então esse espaço da tabela aqui ficaria em branco, no nosso caso. Beleza? Então é basicamente essa tabela do exercício 2. A gente pode referenciar o valor R pegando tanto o S de 2, como vocês já viram na aula de strings, como pegando o nosso ponteiro, que no caso vai apontar para a posição 1000, incrementar de 2, fazer ele apontar para a posição 1002 e pegar o conteúdo dele com esse asterisco. A posição 1000 aqui seria o meu endereço do S de 0 ou o meu S ou o meu pointer. O meu 1001 seria o endereço do meu S de 1 ou o meu S mais 1 ou o meu pointer mais 1. E meu 5000, que é simplesmente o endereço do meu pointer, é o meu e-comercial pointer. Perfeito? E agora então, logo na sequência, a gente tem mais um exercício. Esse sim já vai envolver um pouquinho mais de programação, que ele pede pra gente declarar um vetor de strings e mostrar as strings uma a uma, utilizando apenas ponteiros, certo? Então, vamos tentar resolver? Eu vou abrir aqui o VS Code, criar um novo arquivo aqui, chamar ele de exercício 2.c, certo? Então, vou dar aqui nossos includes, padrão, incluir o stdio.h e começar a nossa main aqui, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou criar um vetor de strings, certo? Então eu vou criar aqui um char vetor. Ele vai armazenar, vamos por aqui que ele vai armazenar 3 strings, e cada string de 20 tamanho 20, só pra gente ter certeza que vai caber tudo. E eu vou começar aqui as minhas strings como sendo, sei lá, olá, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, vou colocar uma interrogação aqui. E essa vai ser a inicialização da nossa string. Então esse vetor aqui, ele é uma matriz, certo? Se você for para pensar tecnicamente. Só que você pode pensar nele como um vetor de strings, certo? Eu tenho um vetor de strings de 20 bytes, de tamanho 20, de 20 bytes. Então, essa é outra forma de pensar no nosso vetor. Eu vou ter agora um ponteiro responsável por apontar para cada uma das strings. Então, eu vou ter um char asterisco pointer, que ele vai ter tamanho 20. Por que eu quero isso? Porque eu quero que sempre que eu incrementar o meu pointer de 1, eu incremente o meu endereço de 20, certo? É basicamente essa a ideia de eu ter um vetor de 20 posições. E agora eu vou simplesmente fazer que o meu pointer é receber meu vetor. Então o que eu estou fazendo? Opa, eu escrevi errado aqui? Não, eu escrevi certo, por que ele não gostou? O que aconteceu? Você deve ter um L-value modificável. Ah, tá. Na verdade eu preciso fazer essa declaração aqui em cima, certo? Isso aqui vai receber meu vetor. Porque isso aqui no caso seria um vetor, certo? Você não pode simplesmente atribuir uma variável a um vetor. Então você tem que dar para ele como se fosse carga inicial. Então eu imagino que o Felipe tenha falado disso em mais detalhes com vocês na aula de vetores. E agora eu vou criar um novo char asterisco p aqui, que seria o meu ponteiro que vai circular a minha string de fato. E agora eu preciso fazer um loop que vai passar por essas 3 strings, certo? Então eu vou criar um while e eu vou fazer o meu pointer. Enquanto o meu pointer menos o meu vetor for maior que 3, for menor que 3, perdão, eu quero fazer alguma coisa. O que isso significa? O que é o meu pointer? O meu pointer vai me referenciar qual string eu estou imprimindo. Então eu vou começar imprimindo a primeira string, a segunda string e depois a terceira string. Enquanto o meu vetor, ele por si só já tem tamanho 3, certo? Então enquanto essa diferença aqui for menor que 3, quer dizer que eu ainda tenho que imprimir alguma string, certo? É basicamente essa ideia desse while aqui. E aqui dentro eu vou simplesmente fazer que o meu P vai receber o meu pointer, certo? E vai receber o endereço do meu pointer, perdão. Porque o meu pointer, como eu falei, ele é um vetor. Então eu preciso passar para ele a posição inicial dele. É por isso que tem esse asterisco aqui. E eu vou agora então simplesmente fazer, enquanto o meu conteúdo de P for diferente do /0, eu vou imprimir printf%c, eu vou imprimir o conteúdo de P. Conteúdo de P. E aí aqui embaixo eu vou colocar um P++. Então, vamos pensar o que está acontecendo aqui.
Aí aqui embaixo eu vou deixar um print no /n, só para ele quebrar a linha e ficar bonitinho. Então, qual que é a ideia de tudo que eu tô fazendo aqui? Eu tenho então a minha variável pointer, certo? Que é um vetor, é um ponteiro de tamanho 20, pensa nele como se fosse um ponteiro de 20 bytes, que vai apontar para o começo do meu vetor. Enquanto essa diferença for menor que 3, ou seja, enquanto o meu ponteiro não estiver apontando para a última string, enquanto ele não estiver apontando para o bem, eu preciso continuar incrementando, porque eu tenho mais uma string a ser imprimida. Ou impressa, não sei qual é o português certo. Mas enfim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que meu P ele vai receber o começo do meu pointer. Ele vai apontar então para a primeira letra, então no caso ele apontaria aqui para o O. Aí aqui eu vou ver, enquanto o conteúdo de P for diferente de /0, certo? O conteúdo de P seria caractere a caractere, então O, L, A. Enquanto for diferente do /0, que seria, no caso, as strings sempre teriam /0 aqui no final. Enquanto ele for diferente do /0, eu vou imprimir o valor do P e vou incrementar o P, certo? E aí eu vou ficar fazendo isso no loop. E uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é que eu preciso também incrementar o meu pointer, certo? Senão ele nunca vai sair desse while aqui em cima. Perfeito? Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos a lógica do que foi feito aqui. E vamos ver se funciona então. Por que ele não gostou? E aqui ele está me dando mais um erro, que na verdade é algo que eu esqueci de fazer na hora que eu vou declarar o meu pointer. O que ele está entendendo que eu estou fazendo? Ele está entendendo que eu estou declarando um vetor de tamanho 20 e depois chamando ele de ponteiro. Mas na verdade não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu quero declarar um ponteiro, certo? Que tem tamanho 20, então é um vetor de 20 posições. Então é muito importante sempre que você for declarar um vetor, no caso foi falha minha aqui não ter colocado isso, você tem que primeiro declarar, se você quiser declarar um ponteiro, um vetor de ponteiros, você precisa primeiro declarar o ponteiro, entre parênteses, e depois declarar o vetor, certo? Senão antes ele estava fazendo a operação. Pega um pointer de 20 e chama de ponteiro. Mas eu não quero fazer isso, eu quero pegar um pointer, chamar de ponteiro e ter 20 posições nele, certo? Então agora provavelmente ele vai dar certo sem nenhum erro aqui. Então deixa eu abrir meu terminal e vamos executar aqui então, mandar o gcc, -o, main, sei lá, exercício 3.c, exercício 2.c. E vamos ver aqui, se eu rodar o meu main, ele vai imprimir aqui, bonitinho essas strings pra mim. Olá, tudo bem. Cada um em uma linha por causa desse /n aqui, certo? Eu espero que tenha dado pra entender a ideia da ilustração desse exercício. Então, o que está acontecendo? Esse aqui é o meu ponteiro para apontar para as strings. Esse aqui vai ser meu ponteiro para apontar para os caracteres. Esse aqui é um loop que vai continuar circulando enquanto houver mais uma string a ser lida. Ele vai continuar. E aqui ele vai atribuir o meu pointer, o meu P, vai apontar para a primeira letra da string. Aí aqui, enquanto não for a última letra da string, ele vai ficar nesse loop. E assim que ele terminar, certo? Assim que ele chegar no fim da string, ele vai imprimir o /n, vai quebrar a linha e vai incrementar o meu pointer. Então passa para a próxima string. Então essa é a ideia do que está acontecendo aqui nesse exercício. Uma coisinha que a gente pode fazer também, ao invés de ter que ter duas linhas aqui no printf, a gente printar o caractere e depois incrementar, a gente pode simplesmente imprimir o nosso P++ aqui, certo? Vai dar na mesma coisa. Então se eu compilar de novo e rodar de novo, vocês podem ver que deu exatamente o mesmo resultado. E aí poupa pra gente uma linha de código. Não é uma economia gigantesca, mas ainda assim é algo que é importante ser notado. Show? Então isso conclui também o exercício 2, que na verdade é o 3, né? Vou renomear aqui então, só para exercício 3. Pronto, só pra gente ter bem bonitinho quando for passar para vocês depois o código. Maravilha? Então, bom, terminado esse exercício, agora a gente pode estender a mesma lógica da questão de incremento para as outras operações que eu comentei. Então o decremento ele é simplesmente a operação inversa ao incremento, certo? O incremento vai aumentar o nosso ponteiro, o decremento decrementa, ele diminui o nosso ponteiro. Então se eu tenho aqui um int pointer que aponta para a posição 0,9, eu dou um pointer menos menos, agora ele vai apontar para 0,5, certo? Porque 9 menos 5, o 9 menos 4, perdão, vai me dar 5, e esse 4 vem justamente do meu pointer ser 1 inteiro. E a diferença, analogamente também a gente pode fazer a ideia de pegar um endereço de memória menos o outro, que é basicamente o que a gente fez aqui, né, quando a gente fez essa comparação aqui no while, essa diferença aqui, a gente comparou ela com um valor. Então, essa diferença aqui vai me dar a quantidade de endereços de memória entre essas duas variáveis. No meu caso,
Enquanto esse aqui fosse menor que 3, certo? Porque a minha string tinha 3 posições, eu continuava imprimindo a string. Então, a diferença entre dois ponteiros é a quantos elementos existem entre um endereço e outro. Então, no nosso caso aqui, seria quantas strings existem entre o meu pointer e o meu vetor, certo? Então, é basicamente essa a ideia da diferença. Simplesmente você fazer, por exemplo, se eu tivesse aqui 0,9 menos 0,5, ele me retornaria 1, certo? Porque eu teria um int entre o 0,9 e o 0,5. E é muito importante sempre perceber que a diferença entre dois ponteiros só pode ser aplicada caso eles possuam o mesmo tipo, porque senão fica ambíguo. Se eu tivesse 0,9 menos 0,5, um fosse int e o outro fosse char, não teria como saber se eu teria que retornar 4 ou retornar apenas 1, certo? Porque caberiam 4 chars, mas caberia apenas um int. Então, a operação de diferença ela só pode ser aplicada caso os dois ponteiros sejam do mesmo tipo. Perfeito? E por fim, a última ideia que pode ser feita é a ideia de comparação, que vocês vão usar os mesmos operadores que vocês viram na aula de operações lógicas. Então você pode ver se um endereço é menor que outro, menor igual, igual, diferente, maior ou maior igual que outro, certo? Não tem muito segredo. E a ideia é justamente essa de você comparar endereços de memória mesmo. Então você poderia comparar, por exemplo, a posição de um ponteiro dentro de um vetor com outro. Então se for igual, aí você faz uma coisa. Se for diferente, quer dizer que os dois ponteiros apontam para o mesmo item. Se for menor, quer dizer que o da esquerda aponta para um item que está antes do da direita. E aí você faz outra coisa. Então é basicamente essa ideia. É comparar posições de endereço mesmo. E quanto maior a posição, quanto maior o endereço, maior seria a relação lógica dele. E, de novo, obviamente, essa operação só pode ser aplicada para ponteiros do mesmo tipo, certo? Porque não faz sentido você comparar um inteiro com um char, já que o inteiro ele teria 4 bytes alocados e o char apenas 1, certo? Então, é importante notar que essas operações, a maioria delas só pode ser feita quando os ponteiros são do mesmo tipo. E, por fim, agora a gente pode falar um pouquinho da relação com vetores de forma mais aprofundada. Então, como a gente mencionou antes, o meu v de 0 ele pode ser escrito como sendo o conteúdo do meu v, certo? Porque o meu v ele é o endereço do v de 0. Então, se eu simplesmente aplicar o asterisco aqui, o asterisco daqui cancelaria com esse comercial, certo? Porque eu peguei o conteúdo do endereço cancela, e aqui eu teria o asterisco v. Então, eu posso dizer que o meu v de 0 é a mesma coisa que o meu asterisco v. E a mesma coisa vai valer para outras posições do vetor. Então, o meu v de 1, eu posso escrever ele como sendo asterisco de v mais 1. Meu v de 2, asterisco de v mais 2. E isso indefinidamente, até o meu v de n, que pode ser escrito como asterisco de v mais n. E é justamente essa ideia de você incrementar a posição do seu vetor, que é o que a gente acabou fazendo no exercício 2, se eu não me engano, que a gente incrementava o nosso vetor para imprimir na tabela aqui. Essa é a ideia, certo? Então, eu poderia escrever esse S de 2 aqui, eu poderia escrever ele também, se eu quisesse, só para questão de completude, como sendo asterisco de S mais 2, certo? É exatamente a mesma ideia. Ele vai me retornar o mesmo valor. Perfeito? E por fim, agora então para fechar esse tópico, a gente tem um conteúdo que é um pouquinho mais delicado, que é ponteiro de ponteiro. Se você entendeu o que é um ponteiro, entender ponteiro de ponteiro é muito simples, porque você simplesmente vai uma camada acima. Ponteiros de ponteiros são ponteiros que apontam para ponteiros, basicamente. Então, se já estava complicado, tenta entender antes, depois se preocupa com ponteiro de ponteiro, tá? Mas o ponteiro de ponteiro ele é basicamente... Eu tenho aqui o meu inteiro x, certo? E eu tenho um asterisco pointer que vai receber o endereço de x. Até isso aqui é padrão. Agora eu vou criar um inteiro asterisco asterisco pointer pointer. O que é esse asterisco asterisco? Isso aqui está me falando que ele é um ponteiro, é um asterisco pointer, que vai apontar para um tipo que é int asterisco. Só que meu int asterisco é ponteiro. Então pense nisso aqui como sendo... Eu estou criando... Então o meu pointer pointer ele pode ser visto como um ponteiro que aponta para um tipo int asterisco, certo? Então eu posso falar que ele vai receber o endereço do meu ponteiro. Entendeu? É basicamente essa ideia. Você simplesmente, ao invés de fazer você apontar para um valor, para uma variável comum, ele vai apontar para um ponteiro que dentro desse ponteiro tem outro endereço de memória que aponta para outra variável, certo? E esse mesmo processo pode ser repetido indefinidamente. Então a ideia é que eu tenho aqui o meu pointer pointer, que aponta para o meu pointer, e o meu pointer aponta para o carac, certo? É essa a ideia. Então, o meu x, eu tenho... Aqui eu devia trocado, né? Aqui é x no lugar, no caso. Porque eu tô falando de inteiro. Mas, enfim. Eu tenho o meu x, o meu pointer vai apontar para o endereço de x. Então, se você pensar que o x é o carac nesse caso, o meu pointer vai apontar para o x. E o meu pointer pointer vai apontar para o pointer. Então, o meu pointer pointer aponta para o pointer e o pointer aponta para o x. Certo? É essa a ideia. Você simplesmente vai uma camada acima, vamos dizer assim, na sua hierarquia. Então, se eu imprimir pointer pointer, ele vai imprimir 1001.
certo? Que é o valor o endereço de pointer, é o endereço do lugar que ele está apontando. Se eu imprimir asterisco pointer pointer, ele vai imprimir o conteúdo da posição 1001. O conteúdo da posição 1001 é o endereço do carac, que é o 5032. Então, se eu imprimir asterisco pointer pointer, ele vai imprimir o endereço do carac. E agora, se eu imprimir asterisco asterisco pointer, seria o conteúdo do conteúdo da posição que o pointer aponta. Então, o que seria isso? Eu pego o 1001, vou para aqui, vou para a posição 1001 da memória. Pego o que tem nela, tem o 5032. Aí, esse outro asterisco fala, pega o que tem no 5032. Então, eu vou até o 5032 e pego o conteúdo dele, que seria esse C aqui. Então, o meu asterisco asterisco pointer pointer vai me retornar o caractere C, certo? Espero que tenha dado para entender, para acompanhar essa ideia. Então, esse processo pode ser repetido infinitamente. Você pode ter ponteiro de 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 ponteiro infinitamente, certo? E aí, obviamente, você provavelmente não vai precisar. Geralmente é muito difícil a gente usar algo além de ponteiro de ponteiro. O terceiro caso é de ponteiro de ponteiro de ponteiro, já seria muito raro de ser necessário. Mas ponteiro de ponteiro, ele acaba sendo útil em algumas ocasiões. Então é importante a gente mencionar ele aqui. E por fim, agora então, o último exercício que eu vou estar fazendo nessa aula, então ele vai ter aqui, eu vou ter uma declaração, que eu vou ter um vetor de 5 posições, que vai ter os valores 10, 20, 30, 40, 50, certo? E eu vou ter um int PV, que seria um ponteiro para o V, um int asterisco PV, perdão, e um int asterisco asterisco PPV, que seria um ponteiro para o ponteiro de V. E agora eu preciso relacionar as três instruções entre si. Então, deixa eu abrir o nosso VS Code, que a gente esse exercício vai envolver um pouquinho de programação também. Então, vai ter um exercício 4.c aqui, dar um include no nosso stdio e ter a nossa main. Beleza? E vamos lá. Então, eu tenho aqui meu int v de 5 posições, que vai possuir como valores o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Certo? E agora eu vou ter um int asterisco pv e um int asterisco asterisco ppv, certo? E eu quero relacionar essas três variáveis entre si. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer que o meu pv vai receber o v, certo? Seria a mesma coisa que eu fazer o meu pv receber o endereço do v de 0, certo? Isso aqui, essas duas operações aqui são a mesma coisa. Então eu consigo relacionar o meu pv com o v, da forma que a gente já viu até agora. E agora eu preciso relacionar o meu ppv com as outras duas. O meu ppv é um ponteiro de ponteiro, então ele precisa se relacionar com um ponteiro. Então eu teria que fazer aqui que meu ppv vai receber o endereço de pv, certo? Então o meu ppv vai apontar para pv e o meu pv aponta para o v de 0, certo? Essa é a ideia dessa representação. Eu vou até tirar essa primeira linha aqui só para não confundir muito. Mas essas duas linhas permitem a gente relacionar as três variáveis entre si. Perfeito? E então agora a gente quer imprimir, eu vou só pular aqui para explicar falando. Então a gente quer fazer essas relações aqui, a gente quer fazer printf %d e imprimir 10, 10, 10. Só que o primeiro %d eu preciso relacionar ele usando o meu v, o segundo eu preciso relacionar ele usando o pv e o terceiro eu preciso relacionar ele usando o ppv, certo? Então como que a gente pode fazer isso? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou escrever os 4 printfs. Então vai ser %d, %d, vou colocar um barra n aqui só para quebrar a linha. Aqui a gente vai ter o primeiro valor, o segundo valor e o terceiro valor, certo? Então eu vou copiar essa linha aqui e colar ela 4 vezes. A primeira delas eu preciso imprimir 10, 10, 10. Então, utilizando o meu vetor, o meu 10 é simplesmente a primeira posição do meu vetor. Então eu posso representar ele falando v de 0, certo? Agora usando o PV, eu teria que pegar o conteúdo de PV mais de PV só, certo? Seria pegar o conteúdo o meu PV aqui, você recebe o e-comercial de V de 0, então se eu aplicar o asterisco aqui, é a mesma coisa que eu aplicar o asterisco aqui, nisso aqui. O asterisco e o comercial se cancelam, então meu asterisco PV é a mesma coisa que V de 0, certo? Então, isso aqui vai imprimir pra gente o valor de 10. Agora usando o PPV, eu preciso pegar o conteúdo do conteúdo de PPV, certo? Essa aqui é a ideia do ponteiro de ponteiro. Eu preciso pegar o conteúdo duas vezes. Então eu vou comentar essas linhas de baixo aqui, só pra gente ver se a primeira negócio tá funcionando. Eu vou criar aqui um exercício 3. Tá certo o nome, né? Exercício 3.c. Tá certo. Não, perdão. Exercício 04, né? Agora. 04.c. E eu deixo renomear você pra ser 03, só pra ficar condizente. Tá. Então se eu rodar agora o main aqui, ele vai imprimir pra gente 10, 10, 10.
O primeiro 10 eu relaciono direto do vetor, o segundo eu pego o conteúdo do ponteiro, e o terceiro eu pego o conteúdo do ponteiro de ponteiro, certo? Basicamente essa é a ideia. Agora, a gente quer imprimir o quê? A gente quer imprimir 20, 20, 20. Então a gente pode usar a mesma lógica. Seria aqui o V de 1, natural de vetor. Agora, a gente poderia pegar o conteúdo do PV mais 1. Isso aqui retornaria pra gente. O PV mais 1 me retornaria a posição 20. Eu pegar o conteúdo dele, me retorna o próprio 20. E por fim, usando o meu ponteiro de ponteiro, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o conteúdo, eu precisaria, aqui no lugar de PV, eu preciso substituir o meu PV por PPV, certo? Então eu poderia simplesmente pegar o conteúdo de PPV e somar 1. Repare que conteúdo de PPV e PV são a mesma coisa. Então eu pegaria o conteúdo do PPV, que seria o PV, incrementaria de 1 e pegaria o valor de tudo isso. Então, se eu imprimir isso aqui agora, se eu compilar aqui e executar, ele vai imprimir pra gente 20, 20, 20, bonitinho, como a gente pediu, certo? Agora então, o terceiro caso, a gente teria que imprimir 30, 40, 50. Bom, o 30 a gente sabe que é imediato, é só a gente fazer o V de 2 aqui, ele vai pegar pra gente a terceira posição do nosso vetor. O 40, usando o PV a gente pode usar a mesma ideia, a gente faria aqui PV mais 3, certo? Então a gente pegaria a quarta posição do nosso... O nosso PV mais 3 apontaria para o endereço do 40, esse asterisco pegaria o conteúdo do endereço do 40, que é o próprio 40. Enquanto para a gente imprimir o 50 aqui, a gente aplica a mesma lógica do aqui de cima, a gente pega o conteúdo do conteúdo de PPV mais 4, certo? E isso aqui vai imprimir para a gente o 50. Então se eu compilar agora e executar, 30, 40, 50, bonitinho. E por fim, então, agora a gente quer imprimir o valor 9, 19 e 29. Bom, o 9, como que a gente pode fazer isso? A gente imprimiu o 9, a gente poderia imprimir o nosso V de 0 menos 1, certo? O que é o nosso V de 0? Nosso V de 0 é a primeira posição do vetor, que tem valor 10. Eu diminuo isso de 1, vai me imprimir o 9. Agora eu imprimir 19, seria eu pegar o conteúdo do meu PV mais 1, certo? Que daria o 20, e diminuir 1. Então, o PV mais 1 apontaria para o endereço do 20, o asterisco PV mais 1 me retornaria 20, eu pegaria tudo isso aqui e subtrairia 1 para me dar o 19, certo? Enquanto agora pro PPV, a gente quer retornar quanto? 29. Então a gente teria que pegar o conteúdo do... Vou colocar um parênteses aqui. O conteúdo do conteúdo de PPV mais... a gente quer 29. Então mais 2, certo? Porque isso aqui retornaria pra gente o... Se eu imprimisse isso aqui, o meu terceiro valor aqui seria 30, certo? Porque seria esse mesmo caso aqui de cima, onde eu incremento 1, só que agora eu vou incrementar 2. Eu incrementar 1 aqui me retornaria 20, agora eu incrementar 2 aqui vai me retornar 30. Certo? Então se eu só executar aqui pra vocês verem, o meu último caso seria o 30. Só que eu quero imprimir 29. Então eu posso pegar tudo isso aqui, todo esse valor, e diminuir 1, certo? Então eu vou fazer tudo isso aqui menos 1. E agora sim, se eu executar, ele vai me retornar bonitinho. 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 40, 50, 9, 19 e 29. Maravilha? Então isso conclui também pra gente o exercício 4. Agora, ele vai pedir pra gente o seguinte caso. Ele vai querer saber quanto vai valer se eu tentar imprimir o V de 0, o meu PV e o meu PPV, certo? Esse não é o tipo de coisa que a gente conseguiria rodar no programa, porque imprimir o PV seria imprimir o endereço. Imprimir o endereço em C é um pouquinho complicado. A gente precisa de umas coisas que a gente não abordou ainda. Então eu não vou rodar isso aqui no VS Code para vocês verem, porque ele vai dar erro. Mas o que daria? O que seria essa saída aqui? O meu V de 0 seria a posição 0 do meu vetor. Então isso aqui me retornaria simplesmente o 10. O meu PV, ele me retornaria o valor de PV, certo? O endereço em que PV aponta. Então isso aqui seria um endereço de V de 0. E o meu PPV seria o endereço de PV. Então, só escrever aqui, só para ficar bonitinho, seria letra C. Vou colocar aqui. E aí eu vou colocar o meu V de 0 imprime a posição 0 do vetor, certo? O meu PV imprime o endereço de V de 0, certo? Pelos mesmos motivos que a gente viu até agora, até porque eu falei aqui que meu PV recebe o endereço de V de 0. Enquanto o meu PPV imprime o endereço de PV, certo? Porque o meu PPV, o valor dele é o endereço de PV. Então, se eu tentar imprimir desse jeito aqui, o resultado que eu vou ter vai ser esse aqui. O meu V de 0 seria a posição 0 do vetor, que retornaria 10. Meu PV retornaria o endereço de V de 0. E meu PPV retornaria o endereço de PV.
E essa é basicamente a ideia de ponteiro de ponteiro. Maravilha? Bom, e para fechar então todo esse conteúdo que a gente falou até agora, a gente precisa falar da relação entre ponteiros e funções, certo? Que seria a passagem de ponteiros para uma função. Então, o Felipe talvez tenha feito algum exercício com vocês na aula passada, em que ele fazia as funções do string.h, por exemplo, para aula de strings. Quando você passa um vetor para uma função, na verdade você não está passando o vetor completo, você passa o endereço do começo. Então você passaria o endereço do v de 0, certo? Seria sempre que você chama uma função, o que você está passando é o endereço da posição inicial do vetor, sempre que o seu vetor é passado como parâmetro para a sua função. Então é por isso que quando você vai declarar uma função que recebe um vetor, você precisa falar o tipo de retorno da função, o nome da função e o tipo de dado do seu vetor, asterisco v, certo? Porque no fundo o que você está passando aqui, o asterisco v seria o endereço do vetor. Então o seu v, ele seria o endereço do v de 0, seria o endereço da primeira posição do seu vetor. E aí você poderia fazer todas as operações de ponteiros ou operações de vetores normalmente, utilizando esse v aqui para obter os resultados que você precisa. Agora o que é muito importante falar, para concluir essa parte, é a questão do escopo, que é, se você chama uma função que altera o valor da sua variável dentro daquela função, quando essa função retornar, a sua variável não vai ser alterada. Então, se eu fizer um exemplo para vocês aqui, em que eu tenho, sei lá, por exemplo, um int x aqui, x igual a 2, e eu quero, sei lá, vou imprimir o valor de x, então printf o valor de x, e aqui eu vou chamar uma função muda x, que seria uma função para mudar o valor de x, e vou passar o x como parâmetro. E aqui, se eu tentar dar printf em x de novo, %d em x, vou colocar um barra n aqui, um barra n aqui em cima, só para ele quebrar a linha, e... oh caramba, agora eu criar aqui a minha função, aqui eu vou ter um void muda x, que vai receber um inteiro x. Certo? E aqui eu vou fazer x igual a 3. E aqui eu vou dar printf em x. O que vai acontecer? Bom, então eu inicio o meu x como 2 aqui embaixo. Eu printo o valor dele, então aqui ele vai me imprimir 2. Aqui eu vou chamar essa função muda x, passando o x como parâmetro. Aqui eu vou mudar o valor do meu x, agora meu x vai valer 3. Eu vou imprimir o valor do meu x, eu vou retornar, certo? Essa função aqui vai retornar. E aqui eu vou imprimir de volta o meu valor de x. Então o que vai acontecer? O que ele vai imprimir pra gente? Só rodar aqui. Ó, ele imprimiu o 2 e depois ele imprimiu o 32 porque eu não quebrei uma linha aqui. Mas, no fundo, ele vai imprimir o 2, depois ele vai imprimir o 3, depois ele vai imprimir o 2. O que significa? O que significa é que eu editar o valor do meu x dentro dessa função aqui não vai alterar o valor do meu x quando a minha função voltar. Então, isso aqui vai simplesmente mudar o valor de x no escopo dessa função. Enquanto o dessa função aqui vai continuar inalterado, que é esse valor de 2. Então, quando você... É o que esse caixa de texto aqui fala. Se você alterar o valor de uma variável utilizando ponteiro, agora você consegue garantir que quando você retornar para a sua função principal, a sua variável também vai estar alterada. E como você faz isso? Ao invés de você passar o x aqui, você passa o endereço de x. Você passa o x como um ponteiro. E aqui, como eu estou recebendo um endereço, eu preciso receber um asterisco x, certo? E aqui eu vou fazer que meu asterisco x vai receber 3. Aqui eu vou imprimir o valor do x e vou retornar. Então... eu vou trocar o nome aqui, vou chamar de ponteiro, só para não confundir com a estileira de baixo. E aqui eu vou imprimir o valor do conteúdo de ponteiro. Show! Então, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando aqui um x igual a 2, imprimindo ele. Agora eu vou chamar o meu muda x passando como parâmetro o endereço de x, certo? Esse comercial aqui é do endereço. Aí aqui na minha muda x eu recebo um ponteiro, certo? Porque eu estou recebendo um endereço. Mudo o valor do conteúdo desse endereço, imprimo o x, retorno e imprimo o x de novo. Vamos ver se agora ele vai ter alterado. Agora ele mudou 2, 3, 3, certo? Esse último 3 aqui, que é esse desse printf, foi alterado. Então eu consegui mudar o valor de x em uma função que está fora do escopo dele. E é por isso que o ponteiro é tão útil, porque você consegue modificar valores de parâmetros sem que esses parâmetros sejam alterados na sua função principal. Você pode chamar uma função secundária para fazer essas alterações. E isso é algo que você não conseguiria fazer caso ponteiros não existissem, certo? Você teria que estar sempre utilizando o return para retornar o valor novo da variável, atribuir esse valor novo à variável, mas com ponteiros você consegue fazer isso de forma direta. Então, como esse finalzinho aqui fala, o ponteiro vai alterar o conteúdo do espaço de memória. Como você passa o espaço de memória para a função,
então o espaço de memória não muda. Então eu consigo simplesmente alterar aquele valor e quando eu voltar para minha função, aquele espaço de memória em si vai ter sido alterado. Então ele vai estar alterado e eu vou continuar com um novo valor de x ao longo da minha função nova, da minha função normal. Maravilha? E então é por isso que quando vocês chamam a função scanf, vocês passam a sua variável com esse comercial. Caso seja um inteiro, por exemplo, um inteiro, um char ou o que seja. Porque você está passando o endereço de memória em que aquela variável está alocada. E aí a sua função scanf vai lá naquele valor e vai alterar esse valor para o valor que você colocar como input no seu terminal. Então é por isso que quando você chama a função scanf, você passa o seu comercial, porque você está passando o endereço da sua variável. E aí lá no escopo do scanf, ele consegue alterar o valor dessa variável, certo? Então é por isso que o seu scanf precisa desse comercial, por causa do conceito de ponteiros. Maravilha? E para fechar, então, agora você deve estar se perguntando, bom, se eu tentar fazer um scanf numa string, eu não preciso passar o e-comercial, certo? Eu falo simplesmente scanf, porcentagem s, e a variável da string. Por quê? Porque a minha string é um vetor. E se vocês lembrarem, o vetor, ele é nada mais do que o endereço do começo do vetor, o endereço da primeira variável do seu vetor. Então, eu não preciso desse comercial, porque o string, por si, já é um vetor, ele já é um endereço, certo? Por ser um vetor, ele é um endereço. Então, eu não preciso passar esse comercial. Então, é basicamente por isso. Se você tentasse atribuir um valor à primeira variável de vetor, então se eu tentasse, por exemplo, atribuir um valor você tinha aqui um vetor int v de duas posições, que vale 0 e 1, por exemplo, e eu quero atribuir um valor à posição 0 do meu vetor, eu posso simplesmente fazer scanf, porcentagem b, e aqui eu posso simplesmente passar o meu v. E agora ele vai alterar o valor do meu v de 0. Eu poderia também fazer o endereço do v de 0, certo? É a mesma coisa. Agora para minha string, se você fosse um char aqui, e eu passasse o porcentagem s v, aqui ele já vai pegar a minha string completa. Então ele salvaria os dois caracteres que eu colocar nas duas posições da minha string. Perfeito? Então é por isso que quando você chama uma string, quando você faz o scanf de uma string, você não precisa do e-comercial. E em todos os outros casos, você sempre precisa passar um e-comercial, porque você está passando o endereço da sua variável. Certo? Então, do que eu tinha planejado para essa aula, faltam fazer 2 exercícios ainda, só que são exercícios um pouco mais longos. Então eu acho que talvez faça mais sentido eu fazer eles em uma aula separada. Então eu vou fazer uma parte 2 para esse vídeo aqui, em que vai ser basicamente a resolução desses exercícios um pouquinho mais elaborados aqui. Mas no mais, a parte conceitual a gente fecha, certo? De novo, eu recomendo que você assista essa aula quantas vezes for necessário, até porque o conteúdo é um pouquinho complicado de absorver. Mas eu espero que tenha dado para explicar, que eu consiga ter explicado com uma certa clareza. Em caso de dúvida, como sempre à disposição, só procurar qualquer pessoa do projeto e que a gente está muito disposto a te ajudar. Maravilha? Então, no mais eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Valeu!